em mim. Versículos 19 e 20, vamos juntos? Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Eu quero destacar aqui no texto o versículo 19. Vamos lê-lo juntos? Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Eu quero meditar com vocês sobre esse tema, a visão celestial que nos move como igreja. Todos nós somos movidos por uma visão. E Paulo está dando aqui esse testemunho, porque ele teve um encontro pessoal com Jesus. Ou Jesus teve um encontro pessoal com ele na estrada de Damasco. E ali ele se converteu. E ali Deus revelou para ele que a partir daquele momento ele estava sendo constituído ministro do Evangelho e testemunha do Evangelho. E que ele seria um instrumento nas mãos de Deus para transportar pessoas das trevas para a luz. Mas não somente isso. Você vai descobrir que no versículo 16, Paulo teria ainda outras visões. Lá em 2 Coríntios capítulo 12, Paulo diz que ele teve visões, que ele foi levado até o terceiro céu, que ele mesmo não conseguiria descrever. E para que ele não se tornasse uma pessoa soberba, Deus colocou sobre ele um espinho na carne, para que ele dependesse totalmente da graça de Deus. Eu quero usar aqui, pastor Hernandes disse que a gente tem somente uma oportunidade do ano para pregar um sermão tópico, porque todo sermão tem que ser expositivo. Mas eu queria pegar esse tópico, quando Paulo diz assim ao rei Agripa: eu não fui desobediente à visão celestial. O que Paulo está colocando aqui? É que uma visão celestial mudou a sua vida, mudou o destino da sua vida. A visão celestial, de uma certa forma, determinou o que ele seria após essa visão. E aqui eu quero deixar para essa igreja que está sendo plantada o desafio para que essa igreja seja obediente a uma visão celestial. Há muitos tipos de visões hoje. Nós temos a visão empresarial, nós temos a visão econômica, a visão sociológica, a visão cultural, que molda e que move a vida de muita gente. Mas a dinâmica da igreja, o mover da igreja, deve ser em obediência à visão celestial. A expressão visão aqui é a palavra de revelação, que Jesus se revela a ele, Jesus revela a vontade dele para a vida de Paulo. Celestial significa a origem dessa visão. Não é uma visão humana, não é uma visão terrestre. Vocês se lembram que Paulo, lá em Colossenses, ele disse: se nós nascemos com Cristo, fomos regenerados com Cristo, nós devemos pensar nas coisas lá do alto, nas coisas lá de cima. O que dinamiza a igreja na terra é essa visão celestial. E essa visão
se nós pegarmos aqui, você está olhando para esse púlpito aí, que você está tendo uma visão de um púlpito, porque você tem dentro da sua cabeça o que é o conceito de um púlpito. Mas essa visão que você tem desse púlpito, você também descobre a missão desse púlpito. Para que ele serve? Para que ele está aqui? Então preste atenção, a visão celestial que nós temos a partir das Escrituras Sagradas devem determinar a nossa missão. Por isso que ele diz que ao ter a visão, ele não foi o quê? Desobediente. Aí veja no versículo 20, mas anunciei primeiramente aos Damasco, Jerusalém, toda a região e aos gentios. Ele saiu para pregar o Evangelho, ele se tornou um pregador do Evangelho. Ele foi cumprir a missão que ele recebeu dessa visão, o quê? Celestial. Eu quero nessa noite colocar alguns componentes dessa visão celestial que deve reger a vida dessa igreja. Vocês querem ser uma grande igreja missionária? Grande igreja missionária. De onde é que vem isso? Da Bíblia. Porque toda igreja deve ser missionária. Mas vamos trabalhar um pouquinho esse conceito de visão. E eu queria que você fosse para o Evangelho de Mateus, capítulo 9. Quais são os componentes que essa igreja aqui precisa ter da sua visão celestial? Mateus, capítulo 9, texto muito conhecido, a partir do versículo 35. Diz assim: percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Destaque para o versículo 36, vamos ler juntos? Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas. Veja no versículo 36, vendo. Jesus teve o quê? Uma visão das multidões. E diz o texto que essa visão o leva a ter um sentimento de compaixão. E aqui é o primeiro elemento, se essa igreja quer ser uma igreja missionária mesmo, vocês precisam olhar para as multidões perdidas da perspectiva de Deus. Vocês entenderam ou não? Você tem que olhar para as pessoas como Jesus viu aqui. Ele diz assim, vendo eles as multidões. Se ele viu, ele sentiu, compadeceu-se. A razão por que ele compadeceu-se dessas multidões? Porque estavam o quê? Aflitas, exaustas como ovelhas, que não têm o quê? Pastor. Se essa igreja não olhar para as pessoas da perspectiva de Deus, se vocês não olharem para as pessoas como Jesus olha para as pessoas, vocês não vão sentir compaixão pelas pessoas e vocês não terão uma descrição da real necessidade das pessoas. Então esquece essas 17 cidades. Você lembra de Deus conversando com Jonas? Jonas, você está irado porque nasceu uma planta
E essa planta só ficou um dia e foi abatida. Você acha razoável essa sua ira? Você queria que eu mandasse juízo sobre os ninivitas? E Jesus e Deus dá uma aula para aquele profeta, que provavelmente seria presbiteriano se vivesse hoje. Ele não tinha compaixão nenhuma pelo perdido. Deus disse para ele: não terei eu compaixão de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda? Presta atenção, irmãos. Enquanto nós não olharmos de uma perspectiva celestial para as pessoas, nós não vamos fazer missões. O fundador do Exército da Salvação, ele diz: eu trocaria os 4 anos dos pastores que trabalham comigo na sua formação ministerial, num seminário ou numa faculdade teológica, por 4 minutos contemplando o inferno, o que está acontecendo no inferno. As pessoas estão indo para o inferno, as pessoas estão caminhando passo a passo para o inferno. Jesus conta uma parábola de uma pessoa que está no inferno e que pede para Deus comunicar aos seus parentes o Evangelho, para que aquelas pessoas não fossem para aquele lugar. Se eu e você, nós não sentirmos compaixão pelas pessoas, nós vamos fazer missões. Nós vamos cantar a música de Roberto Carlos: quero que você me aqueça nesse inverno e que tudo mais vá para o inferno. Jesus olhava para as pessoas com compaixão. Nós precisamos olhar para as pessoas com compaixão. Pessoas que estão aí perdidas, aflitas, sendo exploradas, buscando através das religiões. Não há como mudar o nosso Nordeste. Nosso Nordeste, se não houver uma interferência da igreja, se nós não recebermos um batismo do amor de Deus e olharmos para os nossos sertanejos, para os nossos nordestinos, para o nosso pessoal que vive no semiárido, são 35 milhões de nordestinos que vivem em pequenas comunidades, comunidades paupérrimas, com quilombolas, com tudo, nós não vamos fazer missão. Dá um exemplo para você de uma cidade chamada Acauã, que fica à beira da pista, indo por Petrolina, uma das primeiras cidades. Acauã, 5 mil habitantes. 5 mil habitantes. Essa cidade tinha o maior índice de suicídio do Brasil. Não é no Japão, não. Tinha o maior índice de prostituição infantil. As mães, os pais traziam as meninas, adolescentes e pré-adolescentes, para a beira da pista, para que elas fossem abusadas sexualmente. Vocês não têm a dimensão do que isso está acontecendo. Aqui no estado de Pernambuco, na região do Gesso. Do Gesso. O Evangelho entrou em Acauã. Deus levantou o Instituto Água Viva, Deus levantou algumas igrejas, a nossa participou, e aquela cidade foi transformada pelo poder do Evangelho. Montou-se uma fábrica, montou-se uma igreja, montou-se uma escola de balé para as meninas. Tem 350 meninas dançando o balé de Bolshoi lá. E essas meninas não estão mais na prostituição infantil. Deus trouxe
esperança para aquela cidade. Só vai haver transformação no Nordeste, no nosso querido Nordeste, se houver compaixão, se nós olharmos para as pessoas que estão aqui com essa visão celestial, essa visão de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu estive visitando a Paraíba uma vez, os projetos que a gente tem aqui. Chegamos numa casa, no meio de uma comunidade, pequenas comunidades. E lá tinha uma família, pai, mãe e 3 filhos jovens. A mãe tinha um problema de transtorno mental. O pai era um alcoólatra. E os meninos estavam perdidos e sem esperança. A menina, ela disse para mim: pastor, quando eu ia para a escola, eu não queria voltar mais para casa, porque eu ia encontrar minha mãe louca dentro de casa e meu pai bêbado numa rede. E meu pai espancava minha mãe. Mas um dia eu cheguei, e no oitão da casa eu ajoelhei e disse: Senhor, me dê esperança. Deus, se o Senhor existe, muda, transforma. Alguns dias depois, recebi um convite da Igreja Batista para o famoso culto do amigo, sábado à noite. A família foi. Naquela noite, toda a família teve um encontro pessoal com Jesus. O pai se libertou, a mãe foi curada. E assim, na porta da casa, eu disse: e o que está faltando agora? A menina falou: pastor, eu já estou me formando em pedagogia. Falei: você vai fazer mestrado em pedagogia, doutorado em pedagogia, porque Deus vai mudar a sua vida. Mudou, trouxe esperança. Você vai pedir a Deus um esposo, vai construir a sua vida. Mas o que está faltando aqui? Aí a mulher falou assim: pastor, nós estamos orando 3 anos por um poço. Aí eu estava com um presbítero e falou: presbítero, você é a resposta de oração dessa mulher. A senhora acabou de ganhar o poço. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros vai doar para a senhora esse poço. Furou o poço. Uma vazão de mais de 10 mil litros de água. Não foi água salobra, foi água mineral. Porque Deus não faz pela metade. Eu não fui mais lá, mas está com plantação, está criando porco, criando galinha, criando bode. A vida da família foi transformada pelo poder do Evangelho. Mas tem que ter o quê? Compaixão. Compaixão. Sem compaixão não há missão. Então a primeira visão celestial que eu tenho que ter, que você tem que ter, que essa igreja tem que ter, é olhar para as pessoas da perspectiva de Deus para sentir o que Ele sente. E ao sentir o que Ele sente, nós partimos para a ação. Estão entendendo ou não? Evangelho de João, capítulo 4. Nós precisamos ter uma visão celestial das pessoas, mas Jesus vai nos ensinar também em João capítulo 4, versículo 35. João 4, 35. Vamos ler juntos? Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já... Veja que esse texto fala de visão ou não?
Jesus usa a metáfora da colheita. Ele diz, no calendário humano, está faltando o quê? 4 meses para a ceifa. Eu, porém, vos digo que os campos, o que já? Branquejam. Que campo é esse que Jesus está falando? A seara do Senhor. A seara são as almas perdidas. E aqui ele me ensina uma coisa. É sobre a visão do tempo. Do tempo. Porque ele está tratando de tempo aqui. Vocês estão dizendo que falta... Eu, porém, que o tempo é agora. Os campos já estão branquejando. E aqui eu aprendo uma coisa muito importante, que nós precisamos ter uma visão celestial do tempo que Deus está nos dando, da oportunidade que Deus está nos dando. Irmãos, Deus vai cobrar da nossa geração, porque não existe uma geração que está vivendo um tempo tão promissor como o nosso. Nós temos os meios de transporte, nós temos as estradas, nós temos Bíblias impressas, nós temos liberdade de culto, nós temos tudo. Nós podemos entrar num avião agora, como o pastor Hernandes faz, viaja 24 horas, prega no Japão, volta. As oportunidades, as pessoas estão pedindo para ouvir o Evangelho. Vem fazer um culto aqui. Preste atenção que no grego há 2 palavras para tempo. Uma é a palavra cronos, que é o nosso tempo. O tempo dos homens. Jesus disse, o vosso tempo sempre está, mas tem o tempo de Deus. E eu creio, meus amados irmãos, que nós estamos vivendo esse tempo maravilhoso que Deus está nos dando para pregar o Evangelho. Não é o ano que vem, não, é hoje. Tem que haver um senso de urgência. De urgência. Hoje, se ouvirdes a voz do Espírito, não. É hoje. Hoje houve salvação nessa casa. É hoje. Negócio de amanhã, depois da manhã. Tem uns na igreja, quando eu me aposentar. Deus não quer resto seu, não. E outra coisa, no reino de Deus não tem aposentadoria. Desculpa falar isso para você, que Deus não se aposenta, não tem aposentadoria, vai direto para a morte. Está entendendo? Não desperdice a sua aposentadoria. Se você está aposentado, Deus lhe deu uma casa para morar, um salário, uma aposentadoria, Deus quer que você use esse tempo que resta para você ser uma bênção para as próximas gerações. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Não é comprar uma casa, engravatar, para ficar lá, comendo morango. Não desperdice a aposentadoria. Moisés começou com 80, morreu com 120 e sarado. Caleb começou com 94 e disse assim, Senhor, Josué, me dê a montanha. Irmãos, nós precisamos entender que nós estamos tendo um tempo de Deus, de colheita, e isso é urgente. Se nós trabalharmos 24 horas por dia, fazendo revisão de equipe, nós não damos conta da quantidade de pessoas que estão necessitando de ouvir o Evangelho, de serem libertas do pecado, de serem transportadas do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Se nós não acordarmos na igreja hoje, para pregar o Evangelho para as nossas crianças, os nossos adolescentes, que os jovens já não... Por isso que o alvo do diabo hoje são as crianças. Se nós não tivermos uma paixão, entender o tempo que nós estamos vivendo, nós vamos perder nossas crianças.
Jesus está dizendo: erguei os olhos e vede. Às vezes a nossa visão está para baixo, está para dentro. Ele diz: erguei. Vocês têm visão, mas o foco da visão está errado. Erguei, veja. Vocês estão entendendo ou não? Nós precisamos ter uma visão celestial das pessoas. Nós temos que ter uma visão celestial do tempo e da oportunidade que Deus está nos dando. Terceiro lugar. Vamos, por favor, segundo livro dos Reis, capítulo 6. Segundo Reis 6. A partir do versículo 15 até o versículo 17. Eu quero que vocês leiam comigo esse texto. Esse texto fala de visão. Vamos ler juntos? Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, e saído, eis que tropas, cavalos e cavalos haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Esse texto é maravilhoso, é ou não é? Fala de dois tipos de visão: a visão natural e a visão o quê? Espiritual. Na visão natural, o seminarista está todo apavorado, porque seminarista é apavorado. Pastor auxiliar também, apavora com qualquer coisa. Viu a cidade cercada e diz: nós estamos perdidos. Aí o profeta falou: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão. E aí ele faz uma oração. E essa oração é para que Deus abra o quê? Os olhos para que ele veja. Mas veja o quê? Uma visão da realidade o quê? Espiritual. E qual é a visão aqui que ele está colocando? É a visão dos nossos recursos. Quais são os recursos que nós temos para fazer a obra missionária? Se você for para o tesoureiro dessa igreja, ele vai dizer que não tem nada. Porque ninguém vai fazer a obra de Deus por causa do contra-cheque dos crentes. Não vai. Nós vamos fazer a obra de Deus de acordo com os recursos de Deus. Vai dizer amém não, pelo amor de Deus? Amém. Misericórdia, pastor. Não vai vir o avivamento desse jeito. Você já ouviu falar num tal de Iavé Jiré? Já ouviu falar? Até canta. Anabafá, meu Senhor, e cura minha dor. É assim? Canta que é uma beleza. Eu quero ver agora acreditar. Você acredita que Deus cura? Você acredita que Deus sara, que Deus aumenta? Você acredita nisso ou não? Se buscar o reino de Deus, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Você crê na bênção do acréscimo ou não?
O que Deus está colocando aqui para nós, ensinando para a gente, é que nós temos recursos que são invisíveis, mas não inexistentes. Deus está conosco. Ele é dono da prata e do ouro. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele comanda os exércitos do céu, os exércitos da terra. Todos estão debaixo da sua autoridade, do seu comando. Irmãos, nós não podemos permitir que, aos olhos humanos, os recursos que nós não temos possam ser um empecilho para a gente fazer a obra de Deus. Quando Pedro e João vão para o templo, encontram aquele aleijado, os apóstolos eram tão duros que nem dinheiro para esmola tinha. Já pensou? Não é esses apóstolos modernos, não, daqueles lá que já morreu. Não tinha cartão de crédito, não tinha nada. Eles nem prata, nem ouro temos, mas aquilo que temos, isso te dou. Levanta aí e anda. Em nome de Jesus. Preste atenção, a obra de Deus, sendo feita de acordo com a vontade de Deus, sempre não faltarão os recursos de Deus. Para fazer a obra missionária, a gente tem que ter fé. Para fazer a obra missionária, a gente tem que crer nos recursos de Deus. Eu fico impressionado, meus amados irmãos, é que mesmo Deus fazendo as coisas, repetindo os milagres, ao invés da gente amolecer o coração, a gente endurece. Eu tenho passado essa experiência nesses últimos meses com o meu conselho. Parece que o currículo de Deus não impacta eles, não. Aquilo que Deus já fez. Eu queria que você fosse lá para a 2 Crônicas. Capítulo 32. Versos de 6 a 8. Eu queria que a igreja lesse comigo, mas que você lesse tomando posse, ou crendo na verdade bíblica. Vamos ler juntos, bem forte? 2 Crônicas 32, de 6 a 8. Vamos lá? Pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça, na porta da cidade, e lhes falou ao coração, dizendo, vamos lá, sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Amém. O braço do Senhor está conosco. Você crê nisso ou não? Amém. Se você não tiver essa visão, precisa fazer culto de oração para abrir visão, pastor. Nós estamos precisando do colírio que tem. Lembra que Jesus fala para a igreja lá usar o colírio? Para abrir os olhos. Abrir os olhos. Então nós precisamos ter uma visão celestial das pessoas. Nós temos que ter uma visão celestial de quê? Hein? Do tempo e das oportunidades. E devemos ter também uma visão celestial dos recursos que temos. Deus está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio.
Mas em quarto lugar, eu queria que você fosse lá, o livro de Neemias, capítulo 2. Versículo 12. Grifa esse versículo da Bíblia aí. Neemias 2,12. O que diz aí? Então, Neemias 2,12, achou aí? Então, à noite me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me puseram no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. Aqui nós temos uma visão de trabalho. Eu acho tão bonito esse versículo, que Neemias orou e jejuou por 4 meses, e se dispôs. E quando ele se dispôs, o rei aprovou a ida dele para a reconstrução. Mas antes de começar a reconstrução, ele sozinho entra, montado a cavalo, talvez para fazer um diagnóstico da situação. E ele revela uma coisa aqui que eu acho linda demais, quando ele diz assim: não declarei a ninguém o que o meu Deus pôs onde? No meu coração. Não pôs na cabeça, pôs no coração. Porque Deus trabalha com o coração. Filho meu, dá-me o teu coração. Deus trabalha com o coração. Deus pôs no coração dele algo para ele o quê? Fazer. E fazer especificamente onde? Em Jerusalém. Porque tem muita gente na igreja que chega para o pastor Otávio, eu tive uma ideia. Qual é a ideia? Não, é para só fazer isso. Quer dizer, o povo tem ideia para quem fazer? Para o outro. Lá em Pinheiros, eu já dei uns coices. Quando o cara chega, pastor, estou com uma ideia. Eu falei, faça, e me dê o cheque. Aí o cara, a visão some. A ideia... Porque ter ideia para os outros fazer é fácil, né? Só que Deus estava levantando Neemias como um homem para trabalhar. Presta atenção, aquelas muralhas estavam ali há mais de 100 anos. Ninguém liderou aquela mudança. Deus levanta Neemias. O povo era o mesmo. O povo que estava lá era o mesmo. Neemias não importou gente nova, não. Pegou o que tinha. E veja o que ele diz no versículo 17, 2,17. Então lhes disse: estáis vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas? Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser o quê? Opróbrio. A nossa realidade é esta. Mas não é isso que Deus quer para nós. Nós somos agentes de transformação de realidades. Nós vamos deixar de ser opróbrio, nós vamos juntar e vamos trabalhar e vamos mudar essa situação. Você crê nisso ou não? Amém. Você chega na cidade, a cidade entregue à idolatria, ao paganismo, às práticas mais abusivas, pecaminosas. Você tem que chegar ali e dizer: nós estamos aqui para ser agentes de transformação. Nós vamos trabalhar para mudar essa realidade. E aí, meus amados irmãos, eu acho que aqui nós temos uma lição muito importante. É que a missão que Deus deu para nós, como igreja missionária, nós fomos chamados por Deus, enviados por Deus,
para ser agentes de transformação, de mudança do pior para o melhor. Senão não tem sentido ser igreja. Agora, tem que trabalhar. Tem uns crentes que gostam daquele versículo que o Senhor dá enquanto dorme. É o lema dele. O Senhor dá enquanto dorme. Não são os baianos, não, porque eu sou baiano, e baiano é trabalhador. Ele diz assim: vinde, pois, reedifiquemos os muros e deixemos de ser o quê? Opróbrio. E versículo 18, ele diz: e lhe declarei com a boa mão do meu Deus estivera comigo, também as palavras que o rei me falaram, então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para o quê? A boa obra. Capítulo 3 é um mutirão, todo mundo construindo um pedaço do muro na frente da sua casa. Vá para o capítulo 6, por favor. Eu quero que você leia comigo o versículo 15 e 16. Vamos ficar de pé para encerrar. Neemias 6, 15 e 16. Vamos lá? Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Presta atenção. A obra estava parada há 100 anos. Eles fizeram uma obra que estava parada há 100 anos em 52, porque eles fizeram o quê? Trabalharam. Trabalharam sob uma visão, o quê? Celestial. Versículo 16, o que diz? Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que nós o quê? Fizemos a obra. Foi Ele que fez, através de nós. Então, meus amados irmãos, querem ser igreja missionária? Nós temos que ser movidos por uma visão celestial. Nada de visão empresarial, sociológica, econômica. Visão celestial. Estão entendendo, não? Amém. E aí é o seguinte: Deus vai fazer através de vocês. E vocês nunca devem dizer: fomos nós que fizemos. Foi Ele quem fez. Foi Ele quem fez. Eu espero estar no próximo ano aqui, na sede própria de vocês, tá, pastor? Sede própria. Deus, Ele pode fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Deus sabe quem são os ricos, Deus sabe onde está o dinheiro. Deus sabe quem é a viúva pobre aqui para dar a oferta da viúva pobre. Deus sabe de tudo. Mas vocês precisam ser movidos. Uma visão celestial.